vídeo de hoje eu vou ensinar a fazer esse estojo que é muito simples, ideal para você que está começando no mundo da costura criativa. Tem zíper? Tem, mas não é difícil, eu vou ensinando passo a passo, bem devagar. Mesmo você que nunca costurou um zíper vai conseguir fazer uma peça como essa, eu tenho certeza. Assiste essa aula até o final. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo ao Manual do Artesanato. O meu nome é Lidiane, por aqui eu ensino a fazer várias técnicas. E se você, assim como a tia Lid, é apaixonada por esse mundo de trabalhos manuais, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações assim que a tia Lid postar aula nova. E se puder, curte, comenta, compartilha, desde já eu agradeço e muito! E agora vamos deixar de conversa, vamos lá aprender a fazer esse estojo que você pode fazer para vender, para presentear ou para você mesmo. Faz um tamanho maior, vira uma nécessaire, 1001 utilidades. Vamos lá! E na aula de hoje eu vou usar tesoura, zíper, esse aqui é aqueles que a gente compra por metro, um cursor, giz de costura, os tecidos tricoline 100% algodão, manta R2 e eu vou costurar com linha invisível. Se você não tiver essa, pode costurar com a linha comum. Eu gosto de utilizar essa linha porque assim eu não preciso ficar trocando toda hora a cor da linha. E se você não conhece, aqui no canal tem um vídeo onde eu falo sobre ela. Eu vou deixar aqui nos cards. A primeira coisa que nós vamos fazer é grudar o tecidinho na manta. E para isso é só ir lá no ferro e passar. Quando esquenta, a cola da manta é ativada e gruda o tecidinho. Se vocês quiserem, podem fazer o matelacê, o quilt livre, ou simplesmente fazer uma costurinha de segurança em toda a volta. Eu fiz o quilt livre, já adiantei esse processo. Aqui eu fiz o quilt com a linha invisível e como o tecido é muito estampado, com certeza vocês não vão conseguir visualizar, até porque se eu fizesse com uma outra cor de linha ia ficar muita informação. Eu gosto de fazer o quilt porque ajuda a estruturar a peça, fica mais firminha. Agora eu vou refilar a manta. Se você não sabe fazer o quilt livre, lá no Instagram tem um videozinho onde eu mostro como fazer. Se ainda não me segue, é @artelidiane. Agora, vou pegar o zíper. Como eu falei, eu compro por metro, tá? Aqui tem 40 centímetros de zíper. Esqueci de passar a medida, gente. Aqui o tecido tem 30 por 30. E a manta era um pouquinho maior. Era 32 por 32, ok? Então, eu vou desmembrar o zíper, ó. Abrir. Um pedaço vai ficar de um lado e o outro pedacinho vai ficar do lado oposto, ok? Lembrando, ó, que essa é a frente do zíper. Onde tem o relevo do dentinho é a parte de cima, ok? Então, ó, você vai virar e vai colocar frente do zíper com a frente do estojo, com a estampa, ok? Vamos fixar com alfinete dos dois lados. Agora eu vou lá na máquina e passar uma costurinha desse lado e do outro. Depois, eu vou acrescentar o forro, vai ficar desse jeito. Também vou passar uma costura de um lado e do outro. Vamos lá. Esqueci de falar que aqui no zíper é importante deixar sobrando a mesma quantidade para cada lado, tá bom? Não esqueçam disso. Agora, como eu falei, vou acrescentar o forro e fazer a costurinha no mesmo lugar. Gente, eu não sei se eu falei, mas o forro também tem a medida de 30 por 30. Se o tecido de forro de vocês for estampado, vocês devem posicionar estampa com estampa, ou seja, frente com frente, não esqueçam.
Agora eu vou desvirar. Gente, depois de desvirar, o ideal é passar o ferro para assentar bem as costurinhas. E agora é só rebater essa costura, ou seja, passar uma costurinha aqui em cima, ó, meio centímetro de distância do zíper. Costurinhas feitas, agora eu vou dobrar e vou fazer um pique para marcar o meio. Marcadinho, vamos colocar o cursor ou carrinho. Como é que chama isso aqui, gente, aí na cidade de vocês? É carrinho ou cursor? Ou tem outro nome? Comentem aqui, por favor, como que se chama o amiguinho aqui, que todo mundo tem medo de colocar. Calma aí que eu vou cortar um fio aqui, gente. Esses fiozinhos vocês não conseguem ver, mas a tia Lide vê e atrapalha muito. Pronto. Vou usar esses prendedores para não sair do lugar. Gente, tô tentando achar a melhor maneira para mostrar para vocês, porque tem muita gente que tem dificuldade nesse momento. E não é bicho de 7 cabeças, gente, é só um jeitinho, tá? E parar de ter medo, né? Ó, eu acho que aqui vocês vão conseguir ver direitinho. Acho que sim. Vamos lá. Então, ó, as duas pontinhas, é importante ficar sobrando. Não esqueçam que tem que ficar sobrando as pontinhas, tá? Já aconteceu de deixar quase nada aqui sobrando e lá na outra ponta um montão. Tomem cuidado para não acontecer com vocês. Aí nós vamos fazer o seguinte, ó, igual aqui. E aí nós vamos tirar um pouquinho dos dentinhos de um lado, tá? Eu tiro do lado direito, tá bom? Mas se você é canhota aí, eu acho que vai ser melhor tirar do lado esquerdo, tá? Então eu tirei um pouquinho do dente, dos dentes, né? Ficou assim, certo? E aí vamos encaixar o nosso amiguinho de um lado. E aí a gente leva a boquinha. Boquinha é ótimo, né? Vou posicionar direitinho pra vocês verem, ó. Tá desse lado apenas, certo? Aí eu encaixo essa pontinha aqui na boquinha. Vamos ver na boquinha, certo? Ficou assim, ó. Tá só encaixadinho, ok? E aí é só fechar. Passou, tirou, tem que retirar, tá? E passar de novo, porque a gente precisa dele fechadinho para ficar com um bom acabamento. Então, vamos lá de novo. Abrir um pouquinho, encaixa de um lado. Pega outra pontinha e põe aqui, ó, na boquinha. Ou na abertura. E aí, é só fechar. Agora, eu vou reservar essa parte e vou pegar esse pedacinho de tecido que tem 20 por 10. Vou dobrar ao meio. Aí vai ficar 5 por 20. Vou dobrar aqui, ó. Leva essa pontinha até a marcação do meio. O ideal é vocês encarem com ferro. Essa aqui vai ser uma tirinha que a gente vai colocar para facilitar na hora de abrir e fechar o estojo. Okay? Então, ó, dobrei 2 vezes e agora eu vou dobrar mais uma vez. Como se fosse um viés. Vai ficar assim. E agora eu vou passar uma costura de um lado e do outro. Agora eu vou dividir essa tirinha. Opa! E ficaram 2 pedacinhos de 10 centímetros. Então, eu vou fazer isso. Vou prender com o alfinetinho. Vou posicionar essas tirinhas aqui em cima, ó. Em cima do zíper. Vai ficar desse jeito, tá? Bem na pontinha.
Ó, a abertura está para fora. Agora eu vou passar uma costurinha de segurança aqui nessa pontinha da tirinha, que além de fixar essa tira, ajuda a não abrir o zíper quando a gente for desvirar. Cuidado que nós só vamos passar nessa parte, ó. Então, essa outra aqui fica para baixo e aí vocês vão costurar apenas no zíper, tá? Tirinhas costuradas, agora a gente pode desvirar. Agora, lembra daquele piquezinho que nós fizemos? Eu vou posicionar bem na direção do zíper, na verdade, bem no meio do zíper, tá bom? Vou posicionar, alfinetar e passar uma costurinha de um lado e do outro. Costurei os dois lados. Já posso tirar esse excesso do zíper. E agora eu vou riscar um quadradinho aqui nas pontas, na medida de 3 por 3. Vocês podem fazer com a régua direto ou fazer o molde. Eu prefiro fazer o molde. Eu fiz no papelão couro, mas vocês podem usar um papel cartão ou um papelãozinho que seja mais durinho. E aí eu vou riscar desse jeito, ó. Vou posicionar rente à costura que eu acabei de fazer. Assim, ó. Vou riscar para vocês verem. Todas as marcações feitas, agora é só cortar no risco. Gente, eu precisei pausar um pouquinho a gravação. E aí eu fui fazendo sem estar gravando depois, meu Deus do céu. Acabei fazendo essa parte aqui, ó, e não filmou. Mas eu vou mostrar como fazer desse outro lado, tá bom? Para isso, eu vou precisar de uma tirinha de 4 centímetros de largura. Já pode cortar uma faixa de 70 centímetros, mais ou menos, tá? Mas se não tiver tudo isso, pode usar uns retalhinhos, ó. Por isso que é bom não jogar nada fora, tá? Só para lembrar, aqui tem 4 centímetros de largura, ok? Vou posicionar na parte de trás, vai ficar desse jeito. Na verdade, não, ainda não terminou. Eu vou dobrar, ó, vai ficar desse jeito aqui. E aí, eu vou alfinetar e passar uma costurinha com a distância de um pezinho de máquina. Gente, aí, ó, depois é só desvirar aqui os cantinhos. E aí, vocês vão dobrar 1 e 2 vezes. Olha só, vai ficar um acabamento bem bonitinho. Vai ficar desse jeito. Fica assim. E agora é só passar uma costurinha bem na pontinha. Nessa outra ponta, eu fiz um pouquinho diferente aqui nas laterais. Ao invés de dobrar, eu simplesmente cortei. Eu acho muito mais fácil fazer assim e não deixa a desejar em questão de acabamento, porque essa parte não fica visível e não desfia, não tem problema nenhum, tá? Eu tenho necessaire, estojo de 10 anos e nunca aconteceu nada, nunca desfiou, não aparece, tá bom? Mas se vocês quiserem fazer o acabamentinho assim, pode fazer. Nas pontas eu vou mostrar cortadinho, tá bom? Como eu não mostrei essa ponta aqui, eu vou mostrar dos outros, ok? Agora nos cantinhos a gente vai dar um piquezinho aqui, ó, só para marcar o meio. Vendo? Marquei o meio. E aí, eu vou levar esse pique bem na costurinha, ó. Vai ficar desse jeito. Vou costurar todas as pontinhas e depois vou fazer o acabamento cortado, tá bom? Fica aí que eu já te mostro como que é esse acabamento cortado, se você não conhece.
Gente, nessa parte do acabamento fica bem duro, porque tem várias camadas de tecido. Então, vocês podem ir girando o volante, ó, e fazer uma costurinha meio que manual aqui, tá bom? Para não correr o risco de quebrar a agulha. Costurei todos os cantinhos, agora é só fazer o acabamento. Mas antes disso, o ideal é que vocês abram e vejam se todos os cantinhos estão bem costurados. Se não tem nem um pouquinho da manta aparecendo, que pode acontecer, tá? Vou verificar o meu aqui. Tudo certinho. Agora eu vou mostrar o acabamento onde eu corto as pontas. Vamos lá. Essa costura é igual, tá? Posicionei a faixinha de 4 centímetros aqui e vou passar um pezinho de máquina. Alfineta, né? Para não sair do lugar. Costuradinho. Agora eu vou fazer aquela dobrinha, ó. Dobrei um, dobrei dois. Gente, e agora, ó, é só cortar esse excesso. Olha só, não fica um acabamento feio, não aparece, porque quando a gente abrir o estojo, na verdade desvirar, ó, não vai ficar visível, tá bom? Essa é uma dica para quem não gosta de ficar dobrando o tecidinho em goma tiaride. Tem algumas coisas que a gente precisa fazer esse acabamento. Quem me conhece sabe como eu sou exigente e pego no pé das minhas alunas em questão de acabamento. Mas essa parte vocês podem fazer assim tranquilas, que não vai ter problema nenhum, tá bom? Eu vou terminar de fazer os acabamentinhos e já mostro nosso estojo pronto. E o nosso estojinho ficou pronto, vejam só a parte de dentro. E essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece, curte, comenta, compartilha. Segue a Tia Lid lá no Instagram, é @artelidiane, e curte a página lá no Facebook, Manual do Artesanato. Um beijo e até o próximo vídeo.